eu prossigo. E o que é prosseguir e avançar? Qual a diferença? A diferença é que quando você tentou avançar e deu errado, é quando você avançou e caiu, é quando você se lançou para algo maior e se frustrou, é quando o projeto não saiu do papel, é quando saiu do papel e a empresa faliu, é quando você tentou e deu errado, é quando não tem mais como avançar e você fica parado. Aí Paulo diz: não fique parado. Ouça, quando não dá para avançar, prossiga. Querido, prosseguir é se levantar. Todas as vezes que a palavra prosseguir entrar em algum contexto, perceba que este contexto é um contexto negativo. A resistência é grande, mas eu estou prosseguindo. Eu vou prosseguir. Prosseguir, querido, mesmo quando eu avancei, que eu caí, eu me levanto. É seguir para frente, é escolher um caminho e perseverar nele. É incrível como os crentes hoje usam um chavão evangélico. Quando tenta alguma coisa que não dá certo, aí vem a desculpa esfarrapada evangélica. Não foi da vontade de Deus. Quem já ouviu isso? Levante sua mão, quero ver. Pronto, pode baixar. Agora quem já falou isso? Levante a mão. Queridos, se não foi da vontade de Deus, por que você não consultou a Deus antes? Neemias, quando foi reconstruir as muralhas de Jerusalém, ele recebe a notícia e ele não sai correndo não, ele para e ele ora. Ele vai consultar a Deus. Consulte a Deus. Se Deus disser esse é o caminho, meu amigo, pode chover canivete, pode ser que se levante o muro de Berlim, pode ser que dê tsunami na porta da sua casa, pode ser que dê terremoto de vida a casa ao meio. Saiba de uma coisa: não desista do seu sonho, não desista do seu sucesso. E apesar de todas as lutas, dificuldades e tropeços, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e os que avançam, prosseguem, serão vencedores em nome de Jesus. Prossiga. Agora, qual a dificuldade de muitas pessoas em prosseguir? Para onde, pastor? Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Ei, você tem um alvo? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu projeto de vida? Você precisa ter uma direção. A palavra diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Tem gente que pensa que esse texto está dizendo que a resposta de Deus, pelo fato de dizer a resposta certa, está contradizendo os planos do coração do homem. Não. A Bíblia não está condenando pelo homem fazer planos. Não. Está afirmando: o papel do coração do homem é fazer plano. A resposta, se esse plano é de Deus, vem da boca de Deus. Mas, querido, como haverá resposta certa se não há plano? Você tem que ter o seu plano. Pastor, e se o meu plano estiver errado? A resposta certa vem da boca de... Agora, o problema é que você não tem plano nenhum. O problema é que você não tem plano, não tem alvo. Querido, o que você quer ser? Um dia um rapaz perguntou para uma criança: garoto, o que é que você quer ser quando crescer? Ele falou: grande. Eu quero ser grande. Tem crente que está assim. O que é que você quer ser daqui a 10 anos? Crente. Quer ser crente. Queridos, um dia
Um rapaz chegou para mim e disse: pastor, uma orientação. Fala, estou comprando um carro 1.0 em 72 meses. Acho que dá 6 anos, né? 6 anos. O que o senhor acha? Eu disse: daqui a 5 anos você quer estar fazendo o que, ganhando quanto? Estou na dispensação. Que dispensação? Da graça. Não, mas não, me diz aí, qual o teu projeto de vida para daqui a 5 anos? Não, estou na mão de Deus. Eu digo: ô meu filho, você está no bico do urubu. Está na mão de Deus não, tua batata está assando. Você não tem projeto, você não tem alvo. Você precisa entender que o nosso alvo de futuro é que determina o que nós vamos fazer no dia de hoje. Sem alvo não existe dia de hoje, porque aquilo que eu faço é olhando para o alvo. Quando você, alguém aqui que anda de ônibus, precisa utilizar o ônibus, quando você põe um ônibus, você põe qualquer ônibus? Você põe qual ônibus? Aquele que você vê o destino final. Quando eu vou entrar no avião, está lá no bilhete, portão número 5, poltrona números 8, 7, destino, Brasília, é para Brasília que eu vou, número do voo. Eu só entro quando eu confiro se eu estou entrando no avião que vai me levar para o meu alvo. Se você não tem um alvo de futuro, querido, você pega qualquer transporte, porque quem não sabe para onde está indo, nunca chega. E tem gente que vive como se não soubesse para onde está indo, sendo levado por qualquer vento, qualquer ônibus de doutrina, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa ele vai, age de qualquer maneira, não tem um objetivo, não tem um alvo. Querido, Paulo disse: eu tenho um alvo, e aquilo que eu sofro hoje é por causa do meu alvo. Querido, se você não tem um alvo, você não suporta o sofrimento. Porque se você não tem um alvo, você começa um caminho, começa a sofrer, você diz: opa, não é da vontade de Deus, deixa eu ir por aquele caminho. Aí começa a sofrer, você diz: não, não é da vontade de Deus, deixa eu ir para o outro caminho. Você vai procurar o caminho mais fácil. Quem está me entendendo, diga amém. O alvo é que determina a minha caminhada. O alvo é um ponto de mira, é onde se deseja alcançar, é o intuito, é o objetivo ou meta, é o propósito da sua vida. Por que você está aí? Tem gente que diz: eu estou aqui porque eu não estou ali, pastor. É por isso que eu estou aqui, porque eu não estou ali. Por que você está aí? Você precisa entender o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo nessa terra? Para que sua vida existe? Ah, pastor, alguns acham que existe para sofrer. Baixa um espírito de Madre Teresa de Calcutá nele, que acha que nasceu para sofrer. Queridos, você foi projetado por Deus, você foi criado por Deus. A Bíblia diz que os filhos, os nossos filhos, são como flecha na mão do arqueiro. Ouça, você é uma flecha na mão de Deus, que Deus, quando atirou, não atirou para o alto, para qualquer lugar não. Deus tinha um alvo, Deus tinha um objetivo, e Ele lançou você. E Deus não erra o alvo. O plano de Deus é que você dê certo, é que você tenha sucesso. Aceite a vontade de Deus e vença. Vença. A vontade de Deus é que você acerte o alvo. Você tem que ter um alvo. O problema é que para acertar o alvo, tem que se mudar algumas coisas.
Porque muitas pessoas não acreditam no sucesso da sua vida, no sucesso de dia de amanhã, por causa do seu presente. Olham para a sua vida hoje e não conseguem acreditar como que Deus pode pegar uma pessoa tímida como eu e fazer dela uma pessoa vencedora. Eu nem sei falar. Moisés veio com essa desculpa: Deus, eu sou gago, eu sou pesado de língua. Queridos, Deus conhece as tuas fragilidades, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece os teus defeitos. Porque o que é defeito? Você sabe o que é defeito? Eu vou te dizer o que é defeito para você parar de carregar a culpa de defeito. Defeito é aquilo de diferente no outro que eu não concordo, aí eu chamo de defeito. Ih, rapaz, aquela irmã fala demais. Ih, mas aquele irmão não abre a boca, né? Quer dizer, se alguém é diferente de mim e eu não concordo, eu digo, o defeito dele é esse. Então, querido, defeito é relativo. Você precisa entender, mudar. Não gosta da vida que está levando? Fala para o teu irmão, então muda. Fala para a pessoa do teu lado, se vira. Mudança. Querido, a palavra mudança, ela traz algumas vantagens, mas ela traz algumas desvantagens. E muitas pessoas não ousam sonhar com o sucesso, porque já perceberam que para ter sucesso na vida, precisa mudar algumas coisas. Porque se para ter sucesso é só continuar do jeito que está, você já teria chegado lá. Pastor, o que eu preciso mudar? Querido, se você não tem vivido uma vida de sucesso, primeira coisa que você tem que entender: mude os seus pensamentos. Mudança de pensamentos. Provérbios 21:5 diz: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Como que você quer ter sucesso se você só fala coisas negativas? Como que você quer ter sucesso se você só pensa coisa negativa? Querido, a sua maneira de pensar determina toda a sua vida. Eu já te ensinei isso. Os seus pensamentos determinam os seus desejos. Os seus desejos determinam os seus atos. Os seus atos determinam os seus hábitos. E os seus hábitos determinam o seu caráter. E o seu caráter determina toda a história da sua vida. Mudar a maneira de pensar. Ei, repreenda a unção da Gabriela, de Dorival Caymmi. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Gabriela, está amarrado. Ah, pastor, porque pau que nasce torto, morre torto. Então acho que foi por isso que Jesus era carpinteiro, para quando encontrar um pau torto, ele endireitar. Você não precisa morrer assim. Mude e tudo vai mudar à sua volta. Sua maneira de pensar, querido. Pensamentos. Querido, seus pensamentos determinam tudo. Por causa de orgulho, você não muda a maneira de pensar. O teu orgulho tem te levado para onde?
Tem gente que se orgulha da burrice. Se orgulha da burrice. Por que, pastor, que se orgulha da burrice? A pessoa faz errado. Aí alguém chega e diz: olha, irmão, você errou. Erra de novo. Alguém diz: irmão, você errou. Erra de novo. Alguém diz: irmão, você errou. E diz: ah, pastor, para de me corrigir. Eu sou assim e pronto. Ele se orgulha da burrice. O problema é que quem convive com burro vive levando coice. O problema da burrice de um ser humano é que ela não afeta só ele, ela afeta todos que estão à sua volta. Por isso que as pessoas se preocupam com o sujeito que é burro, porque não aguenta mais vê-lo tropeçar, carregando peso sem necessidade, e também não aguenta estar levando coice. Fala para a pessoa do teu lado: eu te admiro porque você é inteligente. A igreja tem uma direção, o pastor tem uma direção, a sua empresa que você trabalha tem uma direção, e você diz: ah, pastor, mas eu não penso desse jeito. Tem crente que é formado na faculdade de arqueologia do Rio de Janeiro. Pastor prega uma coisa, chega no final e diz: mas eu não acho que é assim. Sua maneira de pensar, querido, a sua maneira de pensar que te trouxe até aqui, no estilo de vida que você está vivendo. Não gosta do que está vivendo? Mude. Ainda há tempo de mudar e de ser um sucesso, porque o sucesso de amanhã começa hoje. O que é que eu preciso mudar para ter sucesso? As palavras. Queridos, você precisa entender o poder da palavra. Tiago disse que: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Obrigado. Querido, um pequeno leme dirige, dá direção. Suas palavras, elas podem estar te levando para o fundo do poço. Eu vi outro dia o Romário falar sobre Pelé. Ele disse: o Pelé calado é um poeta. E eu tive meditando sobre isso. E não é que, para algumas pessoas, elas caladas, elas são excelentes poetas. Todo mundo tem o lado bom e tem o lado negativo. O que é que vai fazer com que eu fale bem de você ou mal de você, se você tem dois lados? O que eu tenho dentro de mim. Porque eu posso muito bem conhecer uma pessoa muito negativa, mas isso não me dá o direito de falar mal dela. Sim ou não? Então quem decide sou eu. Às vezes uma pessoa está horrível, horrivelmente mal vestida. Se a pessoa mistura cores, né? Outro dia eu vi um camarada que estava com um sapato marrom, a meia azul, a calça preta, o cinto verde, a camisa branca e a gravata lilás. Não tinha como elogiar a roupa daquele irmão. Eu procurei uma maneira